Queridos, eu vou iniciar a nossa mensagem nessa noite fazendo uma pergunta a você. O que você faria se fosse oferecido a você um emprego e onde nesse emprego todos os seus colegas fossem satanistas? Todos, sem exceção. E você então fosse convidado a assumir esse emprego e o patrão, além de lhe dar um emprego, o colocaria como líder de todos os satanistas. Eu acredito, pela mentalidade da maioria dos evangélicos hoje, 90% recusaria. Diria não. Argumentaria da seguinte maneira: não, eu não vou assumir um emprego onde todos são satanistas. Eu não quero um emprego desse, o ambiente vai estar muito pesado. Acredito que 90% dos evangélicos diria não, por causa da nossa mentalidade. Mas você sabia que temos uma pessoa na Bíblia, um homem de Deus, que foi-lhe dado exatamente uma função para liderar um grande grupo de satanistas, pessoas que adoravam outros deuses, até demônios, e ele assumiu não só por um ano, mas por vários anos, e não se corrompeu, mas exerceu uma grande influência na vida de todos eles. Nós falamos muito desse personagem bíblico, destacando algumas coisas na vida dele, mas pouco se fala dessa função no qual ele exerceu. O nome dele é Daniel. Daniel, quando estava na Babilônia, o rei ficou impressionado com a sabedoria, com a inteligência, com a nobreza daquele jovem, dele e de seus 3 amigos, Ananias, Misael, Azarias. Os quatro foram escolhidos para viverem no palácio do rei, fosse mais próximo do rei. Daniel é chamado à presença do rei, que o rei teve um sonho, e um sonho que o deixou bastante apavorado, mas ele, conhecendo bem a turma de magos e adivinhos que ele tinha, ele não revela o sonho. Ele então diz assim: eu quero que alguém que traga a revelação do sonho que eu tive e a interpretação do sonho. E nenhum dos seus magos, nenhum dos seus adivinhadores, que eram pessoas que invocavam outros deuses, invocavam de fato demônios, nenhum deles pôde trazer a revelação do sonho, e muito menos interpretação. Mas um foi chamado, e esse que foi chamado foi Daniel. Daniel, quando é chamado, Daniel então diz assim ao rei: me dê um tempo, eu vou trazer a revelação e a interpretação do sonho. Daniel, ele sai da presença do rei e vai até os seus 3 amigos, Ananias, Azarias, Misael e Ananias, e compartilha isso e diga: vamos orar. Então junta Daniel e seus 3 amigos em oração, e Deus traz a revelação e a interpretação.
Daniel então vai ao rei, revela o sonho e a interpretação do sonho. E o rei coloca Daniel então como líder, como chefe de todos os seus magos, todos os seus adivinhadores, de toda aquela turma que invocavam demônios, que eram satanistas. E Daniel assume essa função. Não apenas em um reinado, mas pelo menos em 3 ou 4 reis. Isso quer dizer, por muitos anos, ele esteve como líder de satanistas. E o impressionante que a Bíblia nos fala é que Daniel manteve sempre íntegro diante de Deus. Ele não se corrompeu. Ele manteve firme com seus princípios e valores, com os ensinos da palavra de Deus. Nunca se desviou, nunca se afastou. Mesmo quando essa turma toda armaram contra Daniel, fez com que o rei Dario emitisse um decreto que por um mês ninguém buscasse ou adorasse um Deus, outro Deus, e também nenhuma outra pessoa, a não ser o rei, para algo na sua vida, porque aquela turma sabia que Daniel, por 3 vezes, orava ao Senhor, lá no seu lugar secreto. Armaram contra ele. O rei Dario amava Daniel, mas ele nem atentou para essa armadilha. E a Bíblia nos fala, querido, que quando Daniel soube disso, ele foi para esse lugar secreto. E a Bíblia diz que ele foi dar graças a Deus. Uau! Impressionante. Ele foi dar graças a Deus. Eu entendo que Daniel foi dar graças a Deus, sabe por quê? Porque apesar de aquela turma na qual ele estava liderando, fizeram isso contra ele. E sabia Daniel que algo iria acontecer, porque o rei não podia ir contra o próprio decreto. Ele foi dar graças a Deus, sabe por quê? Porque algo Daniel deixou para aquela turma, apesar da traição, foi que havia no seu coração o amor pelo Deus verdadeiro. Ele não se afasta disto. Eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: quantas oportunidades você terá durante esse ano de 2022? Oportunidades para você negociar a tua fé. Será que você vai manter-se firme nos valores do reino de Deus, nos princípios do reino de Deus? Ou será por qualquer coisa você vai negociar valores, princípios? Deixa eu dizer uma coisa: valores do reino de Deus não são negociados. Princípios de Deus não são negociados. São inegociáveis. Não adianta você negociar valores do reino de Deus, não adianta você negociar princípios de Deus. Eles são inegociáveis, não adianta. Por quanto tempo você vai manter-se firme? Daniel, por décadas, manteve firme aos valores do reino de Deus. Abra sua Bíblia, eu quero então ler o primeiro capítulo com você, do livro de Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz. Esse é o nome de Daniel. Deus é meu juiz. Quando ele foi levado ao palácio, foi escolhido para estar no palácio do rei Nabucodonosor.
Os babilônios colocaram um outro nome em Daniel e nos seus 3 amigos. Daniel foi chamado pelos babilônios de Beltesazar. Daniel, em hebraico, é Deus é meu juiz. Beltesazar, nome babilônico, significa Bel, o Deus Bel é o meu protetor. Olha que coisa. Os babilônicos tentaram de tudo para que Daniel negasse o seu Deus. Chegaram para Daniel e disseram assim: você aqui dentro não será chamado de Daniel. Aqui dentro você será chamado de Beltesazar. Seu nome Daniel é Deus, Jeová é o teu juiz, mas aqui para nós só é um Deus chamado Bel, e Bel é o seu protetor. Olha, irmãos, todos sabiam da sabedoria de Daniel, da graça, da inteligência que Daniel carregava. E todos sabiam que o que Daniel carregava dentro de si era muito precioso, mas eles não queriam admitir que aquilo que Daniel carregava foi dado pelo próprio Deus. E quando Daniel dizia assim: tudo que tenho e tudo que sou, foi meu Deus que me deu. Os babilônios diziam: não, não, para nós não, para nós foi Bel, o Deus da Babilônia. Para nós você é Beltesazar. Ou seja, para nós você é o que você é, porque é Bel, o Deus da Babilônia que está te dando. Em momento algum, irmãos, Daniel negou a sua identidade. Em momento algum. Para os babilônios, ele era Beltesazar, mas ele sempre foi o Daniel. O Senhor é o meu juiz. Aleluia. A tua identidade são os valores que você carrega. A tua identidade são os princípios que você carrega. Você sempre será reconhecido no mundo espiritual pelos valores que você carrega, pelos princípios que você carrega. No mundo espiritual, demônios podem fazer que pessoas não te vejam como eles mesmos veem você. Mas o importante é que você, diante das pessoas, possa sempre expressar os valores de Deus e os princípios de Deus. Porque sempre no mundo espiritual você será alguém reconhecido como filho do Deus Altíssimo. Alguém que carrega algo que foi dado pelo próprio Deus. Aleluia. Essa é a sua identidade. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Há muitos de nós é resultado do ambiente que nós vivemos. O ambiente nos formou. Mas Daniel nos prova. O ambiente não influenciou. Ele influencia o ambiente. Por causa das convicções que Daniel carregava. Deixa eu falar algo contigo, querido. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida no ano 2022, tenha convicções de Deus na tua vida. Tenha convicção quem é você, da tua identidade no mundo espiritual. Volto a dizer, a tua identidade no mundo espiritual são os valores que você carrega, são os princípios que você carrega, são as suas convicções. Essa é a sua identidade. Por isso eu digo o seguinte, querido, mesmo que você esteja vivendo um ambiente muito pesado, onde todos podem ser até satanistas. E deixa eu falar uma coisa para você, não era um número pequeno de magos e adivinhos que tinha na Babilônia, era um número imenso de pessoas. Daniel o único
no meio de todos eles, que tinha convicções muito firmes no seu coração, nunca negou a sua fé, nunca negociou os princípios de Deus e nunca negociou os valores que estavam no seu coração. Aleluia. Por causa disso, também os 3 amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, também foi dado a eles nomes babilônicos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos esses nomes babilônicos eram assim: você é o que é por causa dos deuses da Babilônia. Eles disseram: não. O nome dos 3, Ananias, Misael, Azarias, carregava o nome do Senhor. Quando um rei fez uma grande estátua de ouro e queria que todos se curvassem a essa estátua, se dobrassem a essa estátua, Ananias, Azarias e Misael foram os únicos que não se curvou à estátua de ouro que o rei tinha feito. E por causa disso, eles foram lançados numa fornalha de fogo. Foram jogados numa fornalha de fogo. Mas o mais lindo de tudo isso, querido, quando o rei os chama, eles disseram para o rei, fica sabendo, o Senhor, Deus sempre será o nosso Deus. Se Ele nos livrar, Ele é o nosso Deus. Mas também se Ele não nos livrar, Ele continua sendo o nosso Deus. Ou seja, há convicções em nossas vidas, há princípios em nós, há valores em nós. E isto não é negociável. Esses homens, esses 3 jovens foram lançados então na fornalha de fogo. No dia seguinte, quando o rei chega até lá e olha, ele vê que não há 3, mas 4 andando na fornalha. Não eram 3, eram 4. Quem era o 4º homem que estava com ele? O nosso Deus. Caminhando no meio da fornalha. Deixa eu dizer, quando você não negocia a tua fé, quando você não negocia valores, quando você não negocia os princípios do reino de Deus, você pode ser jogado em fornalhas, mas haverá sempre o 4º homem contigo. Ou seja, haverá sempre a trindade com você, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo com você. Você nunca estará só. Haverá a trindade caminhando com você no meio da fornalha. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Todos os demônios vão enxergar que quando você estiver numa fornalha, não é você só, serão 4, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o rei chama aqueles 3 jovens, eles saem. Nenhum fio do cabelo deles foi queimado pela fornalha, pelo fogo da fornalha. Aqueles homens deram testemunho que só o Senhor é Deus. A mesma coisa aconteceu com Daniel. Quando Daniel, como fazia continuamente, foi orar lá no seu quarto, olhando para Jerusalém. A Bíblia dá esse destaque. Todas as 3 vezes Daniel orava, ele orava em direção a Jerusalém. Eu entendo, querido, que Daniel, ao orar, olhando para Jerusalém, é como se ele dissesse assim: Jerusalém é a minha origem. Eu estou aqui na Babilônia, mas Jerusalém é minha origem. Eu nasci em Jerusalém, eu sou de Jerusalém, eu sou cidadão de Jerusalém, eu estou aqui na Babilônia. Então, se eu estou na Babilônia, eu represento Jerusalém. Eu represento aquilo que Jerusalém recebeu de Deus. Eu represento tudo aquilo que Deus deu a Jerusalém. Eu sou de Jerusalém.
Deixa eu falar algo contigo, querido. Será que você lá no seu emprego, no seu trabalho, aonde você estiver, você poderá dizer a todos qual é a sua origem? Você é cidadão do céu, você é cidadão da Nova Jerusalém, você tem princípios dessa cidade chamada Jerusalém de Deus. Uau! Uau! Daniel orava olhando para Jerusalém. Eu acredito, porque ao olhar para Jerusalém, ele sabia: lá é minha origem. Nós estamos aqui. Lá foi onde eu recebi o que tenho hoje do Senhor. Nós estamos aqui como escravos, mas um dia Deus vai nos levar de novo para Jerusalém. Não importa o que vai acontecer conosco aqui. Foram 70 anos que o povo de Israel ficou como escravos da Babilônia. Mas Daniel sabia: um dia Deus vai nos tirar daqui. Deus vai nos levar para aquela terra. E a Bíblia diz que ele fazia essa oração. Orava 3 vezes. Por causa do decreto do rei, ele foi também jogado, não numa fornalha, mas no meio de leões. Porque o decreto dizia que não, aquele que orasse a outro Deus, que não fosse os deuses da Babilônia, seria lançado na cova de leões. Daniel sabia que ele não iria obedecer esse decreto. E ele seria lançado sim na fornalha, na cova de leões. De fato ele foi. Irmãos, o rei amava tanto Daniel. A Bíblia diz que ele não quis comer nada. Passou a noite toda sem se alimentar, ansioso para amanhecer o dia. Quando ele chega lá na cova, ele dá um grito: Daniel, o teu Deus te livrou dos leões? Daniel então dá um grito de lá de dentro da cova: estou aqui, ó rei. Nada os leões puderam fazer contra mim. Vou falar algo contigo, querido. Quando você não negocia os valores e os princípios de Deus, você sabe que a cova de leões é uma representação. Vou falar algo contigo aqui. É uma representação de um fim. Tudo aquilo que você proclamou acreditar. Que você proclamou acreditar. Presta atenção. Porque o decreto do rei era justamente isso: que todos deveriam apenas reconhecer os deuses da Babilônia e o rei. Uma vez que Daniel recusou isso, foi lançado na cova de leões. Então a cova de leões é a representação daquilo que pode chegar a um esgotamento, ou a esperança de alguns de que a tua fé não valeu nada e o que você proclamou não valeu nada. É como assim você está passando por problemas tão difíceis, e alguns podem dizer, às vezes até mesmo, vem uma tentação na tua mente, de que não valeu você proclamar tanto a sua fé. Isso é uma tentativa da cova dos leões. E deixa eu te falar, Deus permite que você seja lançado. Mas o que importa é que você continue ainda proclamando a tua fé. Essa proclamação da tua fé, quem esgota
É a própria tentativa dos demônios em anular a tua fé. Uau! Porque a tua fé está muito sólida dentro de você. Está muito firme dentro de você. Se você crê que Deus vai te livrar de muitas covas de leões, levante a sua mão. Glória a Deus. Agora tem algo que eu quero ler com você, que é o começo de tudo isso. Eu comecei a mensagem, fui para o fim dela para te mostrar qual foi então a origem, o começo de tudo isso que eu falei com vocês, da vida de Daniel e na vida dos seus 3 amigos. Leia comigo, Daniel capítulo 1, nos diz assim, versículo 1. No terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, que significa Nabu, proteja meu filho, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Siná, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominasse várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, Yahvé é misericordioso, Misael, ninguém se compara a Deus, e Azarias, Yahvé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em Babilônia quer dizer Bel, proteja a sua vida. Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus Lua. E Azarias deu o nome de Abdenego, servo do Deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Todavia aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstrava estar mais saudável e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Aleluia. Aqui foi o início, o começo.
Nós falamos de coisas que aconteceram com Daniel e seus 3 amigos. Mas aqui foi o início, quando eles foram introduzidos no palácio do rei. Quando eles foram chamados e colocados ali no palácio do rei. A eles foi oferecido iguarias, alimentos. Eles deveriam passar por um processo de treinamento por 3 anos. O rei então manda que esses jovens alimentassem daquelas iguarias e dos vinhos que eram oferecidos. Daniel recusa e seus 3 amigos recusam. O responsável, o mordomo responsável por todos que ali estavam, ficou muito preocupado, mas foi o próprio Deus que conduziu o mordomo para aceitar o que Daniel disse para ele, que não os incluísse, nem ele, nem os seus 3 amigos, nessa alimentação oferecida pelo rei. O mordomo aceita, mas fica preocupado, sabendo que se o rei chamasse Daniel e seus amigos, e eles tivessem uma aparência pior do que os outros jovens, não seria Daniel e seus 3 amigos, mas o próprio mordomo. Daniel disse: olha, eu quero que você faça uma experiência conosco por 10 dias. Se por 10 dias a nossa aparência não for melhor do que os dos outros, então tudo está perdido e você pode então nos dar o que os outros estão nos dando. Mas faça a experiência por 10 dias e você verá que nossa aparência vai estar melhor. O mordomo fez. E por 10 dias a aparência de Daniel e seus amigos estava muito melhor. E também quando Daniel foi se apresentar ao rei, o rei viu que a aparência de Daniel e seus 3 amigos estava melhor do que todos os demais jovens. Aqui está o começo, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. O início aqui, Daniel no palácio. Daniel teve a oportunidade de estar no palácio, como escravo. Mas algo que eu quero destacar para você hoje. Daniel e seus amigos, sim, eram pessoas nobres, de valores, de princípios. Não se corromperam. Manteve suas vidas firmes em Deus e nos princípios de Deus. A gente fica maravilhado por tudo que aconteceu com eles e pela posição deles. Mas primeiramente nós precisamos reconhecer o seguinte: Daniel e seus amigos, como todo Israel, foram tirados de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi destruída. Famílias foram mortas. O rei Nabucodonosor mandou matar muita gente, talvez muitos das famílias de Daniel, muitos da família de Ananias, Azarias e Misael. No entanto, queridos, sabe o que nós vemos aqui? É Daniel e seus 3 amigos não guardando mágoa nos seus corações. Não havia raiz de amargura no coração deles. Havia um coração limpo, um coração perdoador, não um coração ressentido. Não havia mágoa. Satanás não achou mágoa, não encontrou raiz de amargura no coração de Daniel, nem dos seus 3 amigos. Por isso, querido, eles sempre foram vitoriosos. Por isso Deus deu sabedoria a eles. Por isso Deus deu entendimento a eles. Por isso Deus fez eles mais nobres do que os outros jovens. Deixa eu dizer algo para você, querido. Se você quer ser uma pessoa reconhecida por todos como cheio da sabedoria de Deus, de entendimento espiritual, preste atenção. Não deixe o seu coração com raiz de amargura, ressentido por alguma coisa do seu passado. Tenha um coração limpo diante de Deus. Uau! Não importa se alguém fez algo contra você, ou alguém que tentou te ferir, te magoar, te machucar, ou fizeram contra você ou contra outros. O importante é que seu coração não seja contaminado pela mágoa e pela raiz de amargura. É isso que vemos aqui em Daniel.
Uau! Segunda coisa que nós encontramos em Daniel. Presta atenção, querido. O interesse do rei a oferecer iguarias a todos aqueles jovens, porque o rei e seus conselheiros carregavam os seguintes pensamentos: esses jovens, eles precisam serem pessoas que sejam saudáveis fisicamente e interiormente. Porque tudo que eles vão desenvolver daqui para frente, eles precisam serem pessoas saudáveis. Obviamente que aquelas iguarias eram, sim, de invocação aos deuses. Então, o fundo de tudo isso era que o rei, oferecendo as iguarias, poderia dizer depois que aqueles jovens eram saudáveis, tanto fisicamente como interiormente, por causa dos deuses da Babilônia. Por causa das oferendas, das iguarias, que eram oferendas. Então assim, se os jovens que se alimentaram daquilo mostrassem saudáveis, então todos da Babilônia podia dizer assim: eles são saudáveis, sabe por quê? Porque os nossos deuses fizeram deles mais saudáveis. Uau! Deixa eu falar uma coisa, querido. Nós precisamos saber qual é a fonte da nossa saúde. Daniel, no entanto, ele recusa isso. Sabe por quê? Porque Daniel dizia assim: olha, sabe quem mantém a minha vida saudável? Eu não guardo mágoa, eu não guardo ressentimento do rei, nada disso, nem contra os babilônicos. Quem vai manter a minha vida saudável aqui nessa terra é o meu próprio Deus, aquele que está conosco. Uau! Por isso Daniel orava, buscava a Deus todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você quer manter a sua vida saudável, tanto fisicamente como espiritualmente dentro de você? Busque a presença de Deus. Isso que Daniel fazia, sabe? Para que quando ele fosse apresentar-se lá diante do rei, ou seja, qualquer outra pessoa, todos pudessem ver: somos saudáveis. Sabe por quê? Porque a fonte da nossa saúde é o nosso Deus. Deixa eu dizer qual é a fonte da nossa saúde. Está aqui, querido: a palavra do Senhor, está nos joelhos dobrados, está na oração, buscar o nosso Deus. Essa é a fonte da nossa saúde. Uau! Se não, querido, tem pessoas que fisicamente estão bem, mas na alma estão doentes. Mas eu encontro pessoas que podem estar com o corpo, talvez não estão bem, com alguma enfermidade, mas estão com a alma e espírito saudável. Aleluia! Sabe o que eu vejo também? Daniel sabia que tudo era um conjunto. Deus estava agindo na vida dele. A fonte da saúde deles era Deus. E sempre é Deus, aleluia, sempre é Deus, sempre é Deus, sempre é Ele. Será que você só vai reconhecer Deus como fonte da sua saúde quando as coisas estão ruins para você? Ou será que esse será um reconhecimento diário na tua vida? Irmão, todos os dias Daniel orava a Deus, todos os dias. Mesmo quando foi feito um decreto para ele não fazer isso, ele foi fazer. Por quê? Porque ele sabia: quem me mantém de pé é o meu Deus. Quem me sustenta nessa casa é meu Deus. Quem me mantém nesse palácio aqui é meu Deus. Eu estou cercado de pessoas que invocam demônios. Eu estou cercado de satanistas. Eu estou cercado de gente que não ama a Deus. Mas quem me mantém de pé aqui é o meu Deus. Se eu não orar, se eu não buscá-lo, eu não vou ter como sustentar-me. Uau! Muita coisa terrível você pode experimentar durante esse ano, querido. O inferno pode se levantar contra você, mas sabe quem vai te sustentar e te manter de pé, saudável? É Deus. Então busca o Senhor. Não será livro de autoajuda, não será nenhuma filosofia, não será nada. Será Deus que vai te manter firme, saudável. É Deus.
Aleluia. Terceira coisa que eu quero destacar para você aqui. Daniel chega para o mordomo e diz: olha, faça uma experiência conosco 10 dias. 10 dias. Nos dê apenas legumes para comer. Não vamos comer nada que oferecer para o rei. Esse final de 10 dias nós vamos estar melhor. Nós vamos estar bem saudáveis, com uma aparência bem melhor. Quero mostrar a você que a fonte da nossa saúde é Deus. Não é isso aqui. Volto a dizer, aquelas iguarias tinham, sim, algo a ver com oferendas. E um fundo de tudo aquilo era o rei poder mostrar que aqueles jovens estariam mais saudáveis por causa dos seus deuses. Mas quando Daniel pede o mordomo fazer um teste, o mordomo aceita. E a Bíblia diz que foi Deus que conduziu o mordomo a fazer isso. Coisa linda, né? Isso me impressiona muito. Isso impacta a minha vida. Porque a própria Bíblia diz que Deus conduziu o mordomo a fazer isso. Aceitar essa proposta de Daniel. Aceitar essa proposta de Daniel. Daniel não ficou preocupado com nada. Ele, no entanto, sabia, Deus é com ele. No final daquele teste, o próprio mordomo e o próprio rei iria ver que Deus é com Daniel. Sabe o que eu quero destacar para você aqui, querido? Quando você é fiel a Deus, faça a prova que Deus está agindo ao teu favor. O próprio Deus chegou através do profeta. Claro que às vezes a gente lê esse texto mais relacionado a dízimo, oferta, mas tem muito mais a ver, e tem a ver mais com a nossa fidelidade. Deus disse: olha, vocês façam prova de mim. Façam prova de mim. Façam prova de mim. Se eu não vou abrir os céus a teu favor. Deixa eu falar uma coisa, querido. Sabe o que Daniel estava realmente propondo para aquele mordomo? É o seguinte: olha, nós vamos ser fiéis a Deus. E você verá que o nosso Deus agiu a nosso favor. Uau! Querido, seus familiares precisam ver a tua fidelidade a Deus. Esse ano, seja fiel ao Senhor. Seja obediente a Deus. E Deus ordenará que os céus haja a teu favor. Aleluia. Os céus vai agir ao teu favor. Os céus vai agir ao teu favor. O inferno se levanta. Os demônios recebem ordem para agir contra você. Mas os céus estará sempre a teu favor. Os demônios recebem ordem para te lançar em fornalha de fogo. Mas os céus estará agindo ao teu favor. Os demônios recebem ordem para te jogar em cova de leões, mas os céus estará agindo a teu favor. E quando os céus estão agindo a teu favor, você tem visões até de futuro. Oh! Irmãos, leia o livro de Daniel. É um dos livros mais escatológicos que nós temos no Antigo Testamento. Tem revelações no livro de Daniel que ainda vai se cumprir. É o livro que temos mais visão de futuro. Oh, sabe que Deus estava revelando a Daniel o tempo todo? É o seguinte: Daniel, eu tenho um compromisso com a minha palavra, eu tenho um compromisso com esse povo que está aí. Haverá tempo, haverá reis que vão se levantar, haverá impérios que vão governar o mundo, mas haverá um governo mundial, e esse governo, esse reino, ninguém vai conseguir destruí-lo. Deus estava falando do seu próprio reino sobre a terra. Uau. Eu creio, irmãos, e proclamo isso. 2022, um ano do governo de Deus. Aleluia. Creia, creia, creia do governo de Deus na sua geografia, para você conquistar novos territórios. Você está crendo nisso? Você está acreditando?
Uau! Deixa eu falar uma coisa, querido. A tua fidelidade a Deus traz um mover dos céus a teu favor. E quando você tem os céus agindo a teu favor, deixa eu te falar, é impossível você não ter visão de futuro. Uou. Você não precisa ter medo do amanhã. Porque você não precisa ter medo do amanhã, porque você hoje é fiel a Deus. A tua fidelidade te garante um futuro de glória. Daniel sabia que a fidelidade dele traria os céus a agir ao seu favor. Fazer prova de mim se eu não vou abrir a janela dos céus. Aleluia. Você está disposto a viver um ano fiel a Deus, obediente ao Senhor? Se assim for, querido, pode crer. Mesmo quando você é jogado em covas e leões, até parece que é o fim, mas não será. Será um grande começo da tua vida. Uau! Quando pensaram que era o fim de Daniel, foi o começo de um novo tempo em Daniel. É impressionante isso. É muito lindo isso. Porque quando jogaram Daniel na cova dos leões, isso era o fim desse cara. Não era o começo. Porque ali, irmãos, a partir dali você vê Daniel tendo grandes revelações de Deus. Tendo visões de futuro. Uau, Deus dando detalhes para ele, de impérios que vão se levantar e tal. Dos últimos tempos, Deus vai lhe mostrando. Tem coisas que Daniel viu que Deus falou assim, não escreva, não tem como. Uau. Ou seja, querido, quanto mais demônios recebe ordem para te jogar em fornalhas, em covas, mais os céus, a tua fidelidade está trazendo os céus a agir ao teu favor. E uma vez assim, presta atenção, você está mais próximo do céu. Quem está mais próximo do céu, irmão, só tem visão do céu. Tem visão do céu, tem visão do reino, do governo de Deus. Uau! E não tem nada que aconteça ao seu redor. Que Deus nos abençoe. 365 dias, um ano de bênção sobre você. Fica de pé agora, meu irmão, em nome de Jesus. Dê um aplauso a ele. Vou chamar a equipe de louvor aqui. Vou chamar a equipe de louvor. Oh, aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos. Levante as mãos para ele. Aleluia. Aleluia. Há muito unção de Deus neste lugar, querido. Oh, Shaba, Sobiando. Aleluia. Libera. Adore, adore a Ele. Libera tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. Um rio como fogo líquido queimando até você voltar. Como fogo líquido queimando até você voltar. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente e que esse fogo não se apague, que esse fogo somente
e que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Oh, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Oh, há um ambiente de glória nesse lugar, há um ambiente profético nesse lugar. Oh, peça isso a Ele, vamos. Libera tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. Um rio como fogo líquido, queimando até você voltar. Libera tua opinião aqui, tua voz me faz permanecer. Um rio como fogo líquido, queimando até você voltar. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Oh, levante as suas mãos e peça isso a Ele. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Oh, aumente sobre nós. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente venha sobre nós. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Mais amor por ti, mais temor por ti, extrema devoção somente a ti. Mais amor por ti, mais temor por ti, extrema devoção somente a ti. Mais amor por ti, mais temor por ti, extrema devoção somente a ti. Oh, mais amor por ti e mais temor por ti, Mais e mais, Senhor, de ti extrema nós. devoção somente a ti. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Oh, venha com teu fogo, não se apague, que esse fogo somente. Oh, e que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Mais paixão por ti, Senhor. Queremos mais de ti em nós. Queremos o fluir da tua presença em nós, Senhor. Aleluia, aleluia. Eu creio, nesse tempo muitos Daniéis vão se levantar, muitos Ananias, muitos Azarias, muitos Misaéis vão se levantar, ó Deus. Uma geração de homens e mulheres fiéis ao Senhor, apaixonados pela tua presença, homens e mulheres que querem mais de ti, que não negocia fé, que não negocia valores, que não negocia os princípios do teu reino, ó Deus. Aleluia, aleluia. Homens com a visão de Jerusalém, homens com a visão de Jerusalém, homens com a visão do céu, homens que trazem os céus à terra, homens que, ó Deus, traz o teu reino, o teu governo na sua geografia, porque tu és rei, o único e verdadeiro Deus. Aleluia, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor, queridos. Show. De justiça, Oh, Jesus. eternamente haverá um rei,
Ele voltará para governar as nações em amor, e que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Levante as suas mãos. De justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Erga a tua voz e diga isso. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Levante as suas mãos e cante isso, vamos. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade, e que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá, ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá, ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Tão claro, o teu brilho é maior e claro, tão claro, o teu brilho é maior. Vamos, diga isso. Claro e tão claro, o teu brilho é maior. Oh, e claro, e tão claro.
Lindo demais. Que Deus nos abençoe, querido. Guarda essa palavra no teu coração. Essa mensagem de hoje, como a mensagem da virada do ano, você pode assistir na página no YouTube da igreja. Amém? Igreja Batista tracinho Sião, né? Igreja Batista tracinho Sião. Aí você, inclusive, se você ainda não se inscreveu lá, clica lá, inscreva-se, ok? E aí você pode assistir as mensagens, inclusive essa de hoje à noite. Compartilha com amigos, com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Eu creio que essa mensagem vai alcançar muitas e muitas vidas. Beijão no teu coração, querido. Shalom, shalom. Até terça-feira aqui, tá bom? Deus te abençoe.